Neste vídeo eu vou te mostrar a redação de um aluno meu que quase gabaritou a redação do Enem 2020. Na verdade, um dos corretores deu 1000 para ele e vou te mostrar como você pode fazer o mesmo. Olá, futuros e futuras aprovados. Se você não me conhece, caiu de paraquedas nesse canal. Meu nome é Daniel Cerqueira, sou estudante de medicina da UESB e se tem uma matéria que eu gosto hoje é redação. Até eu conseguir a aprovação, tirei 960 e 980 no Enem, tirei 9 duas vezes no vestibular, tirei um 10 no vestibular, que eu fui aprovado. Então não tem como não gostar, né? Hoje eu também sou mentor de redação e eu peguei uma redação de um aluno meu que tirou 980 no último Enem e vou dissecar para vocês. Vou explicar parágrafo a parágrafo o que ele fez para tirar essa nota aí excelente. A redação que eu vou ler para vocês, explicar direitinho, parágrafo a parágrafo, é de um aluno meu chamado Carlos Matos. A gente chama ele de Raul. Eu não sei por que Raul, mas a gente chama de Raul. Ele deixou eu ler a redação dele para explicar, para trazer aqui um conteúdo interessante para as pessoas se inspirarem, verem o que pode acertar e ver que é uma redação simples. Ela é uma redação muito bem feita, mas ela é simples. Você não precisa ser um gênio da literatura para tirar uma redação 980, 960, até 1000. Não precisa ser genial, não. Só precisa fazer o simples bem feito. E você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e ative o sininho de notificação. Agora roda a vinheta e bora para a redação. Tá aqui a redação do meu aluno. Eu vou ler parágrafo a parágrafo e aí a cada parágrafo que eu leio eu vou discutir com vocês. O interessante aqui é que ele me perguntou, né, depois do Enem. Ele virou para mim e falou, mandou a redação, o rascunho, né, digitado e tal. Ele perguntou, será que dá para tirar 900 mais? Eu falei, ó, com certeza você tira 900 mais. Inclusive, quando eu tava lendo a redação dele, eu já falei, ó, tem alguns erros ortográficos aqui, pontuei quais são, e foi justamente a competência que ele perdeu pontos, foi a competência 1, que é da norma culta. Então ele perdeu pontos na competência que eu falei para ele lá na hora. Mas eu falei, ó, com certeza vai ser nota boa, se não for nota boa eu tô maluco. Mas bora lá pra redação. De acordo com o psicólogo americano Maslow, em sua teoria da pirâmide de hierarquia das necessidades humanas, consta que a saúde é de extrema importância para o desenvolvimento do indivíduo. Entretanto, em virtude das pressões estabelecidas pela sociedade odierna, como padrões corporais e a propagação ilusória de uma vida perfeita, essa necessidade humana torna-se menos expressiva, o que caracteriza a ascensão de doenças mentais, por exemplo, depressão e ansiedade. Dessa maneira, é inegável que essa diversidade deriva-se não apenas da negligência governamental, mas também das normas exigidas pela sociedade. Então aqui a gente tem a introdução dele, pô, me dá um maior orgulho, porque esse repertório que ele usou aqui, da pirâmide de Maslow, eu passei para ele, eu conversei com ele, passei para ele durante as mentorias. Inclusive esse repertório eu coloquei lá no Instagram como um post, para quem quiser ver. Coloquei lá esse repertório e ele usou. O interessante é que o repertório aqui cabe para vários temas. Então ele usou esse repertório para contextualizar. O primeiro passo da introdução é contextualização. Ele trouxe um repertório que cabe para vários temas. Ele relacionou muito bem com o tema do Enem. O tema do Enem era os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. E muita gente aí ficou com essa dúvida, travou por conta de uma palavrinha, que era estigmas. A pessoa travou ali e às vezes nem foi bem na redação por causa de uma palavra. E quando eu ensino a mentoria lá para ele, ensinei, não é para se esperar por causa de uma palavra ou outra, mas entender os mecanismos de interpretação de texto. Primeiro passo, contextualizou muito bem. Depois ele apresentou o problema, né? Ele apresentou o problema das doenças mentais, apresentou o tema. Entretanto, em virtude das pressões estabelecidas pela sociedade odierna, com padrões corporais e propagação ilusória de uma vida perfeita, essa necessidade humana, que necessidade é essa? É aqui, ó, saúde. Ele fala que a saúde é de extrema importância para o desenvolvimento do indivíduo. Então, contextualizou, apresentou o tema e depois ele apresentou seu posicionamento em relação ao tema. Ele fala que é um problema social e ele já antecipa a argumentação. Ele já antecipa quais são os dois argumentos que ele vai trazer nos desenvolvimentos. Então, ele fala aqui, é inegável que essa diversidade deriva-se não apenas da negligência governamental, é um argumento, e das normas exigidas pela sociedade, que é o argumento 2. Então ele já fez antecipação na introdução. A introdução assim, perfeita, muito, muito boa, eu gostei demais. E agora vamos para o desenvolvimento. O desenvolvimento 1.
Antes de tudo, vale ressaltar o apoio insuficiente do governo na tentativa de apresentar suporte psicológico aos sujeitos presentes no meio social, como uma das profundas raízes desse problema. Sob essa ótica, segundo o artigo 196 da Constituição Federativa Brasileira de 1988, é direito de todo cidadão possuir uma saúde de qualidade proveniente do Estado. Todavia, esse direito do integrante do tecido social não é respeitado, uma vez que a instituição federativa não proporciona uma grande quantidade de centros públicos de atendimento com o intuito de auxiliar os problemas mentais apresentados pela população. Assim, com a observação da prioridade do governo referente a outros âmbitos da sociedade, esses indivíduos com doenças mentais são taxados como exagerados pela passada nação brasileira, a qual desvaloriza a gravidade da sua situação psicológica dessas vítimas sociais. Então aqui ele trouxe o apoio insuficiente do governo como argumento. Então ele vai argumentar, ele vai falar sobre isso, ele vai justificar porque o apoio insuficiente do governo causa esse estigma das doenças mentais no Brasil. Eu não gosto muito de usar a palavra governo, até falei isso para ele. Prefiro usar Estado, da insuficiência estatal, porque governo geralmente se refere a quem está no poder. E ainda é muito bom, né, quem está no poder, mas assim, porque eu sou muito crítico e tudo mais, eu prefiro usar estatal. Mas tá ótimo, introdução muito boa. Ele usou a Constituição para embasar o que ele está falando, e as pessoas falam, a Constituição é clichê. Mas não tem nada a ver você usar um repertório clichê. Não existe de você perder ponto por ser clichê. Ele usou muito bem, ele mostrou que ele sabe o artigo da Constituição. Ele errou aqui usar a Constituição Federativa com letra maiúscula. Eu avisei para ele, então aí um erro da norma culta, que ele errou. Mas ele discorre muito bem sobre o tema. E aí você nota como algumas palavras ao longo do desenvolvimento deixam muito claro o posicionamento dele em relação ao que ele está escrevendo, que é a argumentação. É uma das habilidades, tem que ter uma das competências que o Enem avalia. Quando ele fala aqui, lá na penúltima linha, os indivíduos com doenças mentais são taxados como exagerados, ele está falando que a sociedade, ela julga muito por conta das leis insuficientes, do Estado não dar aquele apoio necessário. Então esse desenvolvimento 1, ele abordou sobre essa lógica. Aí ele vem para o desenvolvimento 2. Ademais, outro agravante para essa conjuntura assimétrica é a pressão existente no indivíduo em decorrência da necessidade de integração com grupos sociais provocada pela nação canarinha. Então, no primeiro desenvolvimento, ele falou sobre a insuficiência das leis, agora está falando sobre a pressão social existente. Analogamente com o empecilho, na obra Vigiar e Punir, do filósofo Foucault, pode-se analisar o comportamento das pessoas ao se atribuir mais importância às normas estabelecidas pela sociedade do que às leis do Estado. Nessa perspectiva, os padrões de perfeição presentes no âmbito social, como copos malhados e a exigência do sujeito ser engraçado, comunicativo e bastante inteligente, apenas oferecem maiores transtornos às pessoas distantes dessas características. Desse modo, o cidadão acima do peso, por conta das doenças relacionadas à alimentação compulsiva, por exemplo, são classificados como preguiçosas. Logo, é indubitável que se devem tomar medidas para mudar essa situação caótica. Novamente, ele apresenta o argumento, ele traz um repertório, que nesse caso foi Vigiar e Punir, do filósofo Foucault. Assim, maravilhoso, usou muito bem também. E ele vai discorrer sobre o tema, falando desses padrões. Ou seja, a sociedade emite padrões, as pessoas elas são obrigadas a seguir esses padrões e elas se sentem mal ao seguir esses padrões. Quando elas se sentem mal, elas podem desenvolver doenças mentais. Então tem uma sequência muito lógica do que ele está falando. Tem uma progressão temática que a gente fala, né? Uma sequência lógica de ideias, com períodos curtos, texto muito bem construído. E lá no final ele já dá indícios de que você precisa ter uma solução para o problema. Logo é indubitável que se devem tomar medidas para mudar a situação caótica. Então, nesse último período, ele já dá indícios, ele já faz uma conexão com o próximo parágrafo. Isso aí é muito inteligente. Falei para ele usar muito bem isso e, nossa, ficou muito legal. É interessante porque o Hall, ele tinha muita dificuldade com a argumentação, a competência 3. Mas ele foi desenvolvendo essa habilidade ao longo do tempo, fui pegando no pé dele, como pego no pé dos outros alunos também, que também conseguiram melhorar na competência 3 ao longo do ano até o último Enem.
Então, você que às vezes está preocupado, que não está indo bem na argumentação, que você não sabe falar, dá tempo, calma, não precisa ter medo. E quando você achar que você tem medo, lembre que o medo não usa jaleco e o medo não anda de estetoscópio. Mas bora para a conclusão. Destart. Nota-se a necessidade de combater o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Portanto, urge que a Secretaria de Saúde, em parceria com a mídia responsável, realize propagandas por meio de discursos de médicos e psicopedagogos nas redes sociais, a fim de explicar para a população a gravidade das doenças mentais no indivíduo. Como resultado, o preconceito existente relacionado a essas vítimas deixará de existir e a busca pelo tratamento dessas doenças aumentará. Somente assim, a pirâmide de Maslow terá sua base estável e fortificada. Então, qual é a função lá da conclusão? É trazer principalmente uma proposta de intervenção no Enem, que você vai ter um agente, você vai explicar como esse agente vai agir, né, o que ele vai fazer e por que ele vai fazer. Então tem aquelas perguntinhas: quem vai fazer o quê, como vai fazer e para que vai fazer. Ele usou muito bem isso, então você vê que é uma proposta de intervenção simples, mas muito bem construída. E vale lembrar que só a competência 5, que é essa proposta de intervenção que vem na conclusão, ela vale 200 pontos, né? Então, você tá ali, 20% do sua nota tá na conclusão. Então, tem que caprichar. Ele errou só na competência 1, alguns errinhos bobos que poderia não ter acontecido, mas tudo bem, que 980 tá todo mundo muito feliz, né? Eu vou disponibilizar essa redação, mas calma, não sai do vídeo agora. Vou disponibilizar essa redação na descrição. E se vocês tiverem alguma redação que vocês querem que eu analise, eu traga mais redações minhas, 980, 960, para analisar aqui. E de outros alunos também posso trazer, falar com eles, para trazer mais redações. E até mesmo a de vocês, né? Vocês podem trazer, mas assim, eu vou ter que julgar um pouco, né, a redação, para vocês melhorarem, é claro. Então, quem não gosta muito de críticas, é melhor não enviar. Mas se você fez a redação, você quer que eu analise, traga aqui um vídeo explicando a redação, você coloca no comentário, eu quero, e deixa seu e-mail, que eu vou enviar um e-mail para você e você retorna com sua redação. E aí, quem sabe, eu posso estar trazendo aqui a redação de algum de vocês para a gente estar analisando. Eu mostrei a redação do meu aluno Raul Matos, mas não acabou o vídeo não. O que eu quero que você entenda é que dá para você evoluir, fazer uma redação simples, mas com a nota ótima, excelente, e a desenvolvimento de habilidade. Você, passo a passo, você consegue evoluir e chegar na nota boa. Mas calma, o vídeo não acabou não. Vou dar um presente para você que for até o final do vídeo. Se você for até o final do vídeo, você vai me chamar lá no Instagram e eu vou te mandar um e-book gratuito de repertório sociocultural. E no e-book também tem redações minhas, redação 2980 também, assim como o meu aluno. E o interessante, vocês verem essa redação, é que ela é simples e o Raul conseguiu fazer de forma muito tranquila. O que eu prego não é só que você tire 1980, 960. É claro, isso é muito importante. Mas que você tire a nota excelente, fazendo um tempo bom, um tempo curto e com tranquilidade, para que você também possa fazer outras provas. O Enem é maratona, não é só redação. Tem outras provas que você faz. Então é interessante que você faça a prova tranquilo, tire notão, mas também faz outras provas muito bem feitas. Então é isso aí, galera. Um beijo, até a próxima e vamos juntos até a aprovação.